O BFA valia 854 milhões de euros em 2023, mas caiu para 650 milhões em 2025, uma queda significativamente expressiva de 200 milhões de euros em apenas 2 anos. Então, essa queda brutal registrada no valuation do BFA está diretamente relacionado à depreciação da moeda nacional, neste caso do Kwanza, e isso afetou diretamente o seu patrimônio, quando pareado ou comparado com as principais moedas estrangeiras de investimento e proteção face ao risco cambial. O BFA também tem uma exposição massiva em dívida pública angolana. Se o governo tiver dificuldades anormais na condução da sua política monetária e quanto mais disparado estiver o risco país, isso direto ou indiretamente pode afetar a margem de segurança do BFA, bem como a sua rentabilidade. Então, você, juntamente com o BPI e o governo atual de Angola, seremos acionistas do BFA. Esse é o panorama que você precisa compreender. Se você está a pensar em comprar as ações do Banco BFA na Bolsa de Valor angolana, este vídeo, sem sombra de dúvidas, te poderá ajudar a poupar milhares de kwanzas no bolso. Hoje, 11 de setembro de 2025, estamos quase que a caminho de meio período desde que começou a oferta pública das ações do Banco BFA. Neste vídeo vou analisar algumas métricas indispensáveis para que tu possas decidir por ti mesmo se vale ou não apenas investir neste titã angolano que é o BFA. Então, pessoal, sejam bem-vindos ao Barão Money. Eu sou Hamilton dos Santos. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-te no canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações para não perderes nenhuma novidade. Então, bora pro vídeo. O BFA é um dos gigantes da nossa praça nacional e, por meritocracia, é considerado como um dos líderes no setor, detendo cerca de 27% da cota de mercado nacional e mais de 3,2 milhões de clientes em toda a rede nacional e uma lucratividade robusta. A primeira questão que você precisa aqui levar em atenção é que as ofertas das ações do BFA estão a ser executadas no mercado regulamentado, ou seja, na Bolsa de Valor angolana, mais conhecida por Bodiva. E esta decisão parte fundamentalmente dos dois principais sócios do BFA, a Unitel e o Banco BPI. Elas decidiram então colocar à disposição do público 29,75% das suas participações, alegando sendo uma operação oportuna a executar no âmbito do PROPRIV, que é o programa de privatização do governo no poder. E tu, ao vires que o BFA está a ser cotada em bolsa, significa que ela está a abrir capital. E ela, ao abrir capital, está a abrir as portas para que todo e qualquer cidadão consigam, de alguma forma legal, fazerem parte da sua esfera de acionistas. E por hoje, como temos estado a observar, todo e qualquer humilde cidadão angolano, desde que reúna o mínimo necessário dos requisitos exigidos, pode sim participar das negociações em bolsa, emitir a sua respectiva ordem de compra e se tornar acionista, ou seja, dono dessas gigantescas empresas. E isso, sem sombra de dúvidas, é muito bom para a economia. Então, neste momento, está a ser vendida 29,75% das ações do BFA pelo BPI e o atual governo de Angola, onde, da participação total de 51,9%, outrora detida pela Unitel, na pessoa da Isabel dos Santos, foi confiscado, ou seja, arrestado pelo governo angolano. E 15% deste total é que está sendo alocado em bolsa como oferta de ações do BFA. Do outro lado, você tem de um total de 48,9% das ações do BFA é controlado pelo BPI, um banco português, sendo que destes 48,9%, somente 14,75% é que estão a ser alocados em venda na Bolsa de Valor angolana. Assim, o preço praticado das ações do BFA no mercado regulamentado, ou seja, na Bolsa de Valor angolana, estão expressos em dois extremos, sendo o limite mínimo no preço praticado de 41.500 kwanzas e o limite máximo de 49.500 kwanzas. Esta dinâmica existe para que depois se proceda então o famoso processo de rateio. Então vamos lá. O resultado líquido do BFA em 2024 foi na ordem dos 205,8 mil milhões de kwanzas.
kwanzas. Houve um crescimento perto de 22,9% comparativamente com o ano anterior. Relativamente ao Return on Equity, mais conhecido por ROI, situava-se na ordem dos 33,7%. E já a inadimplência, referente à quantidade de créditos vencidos, registrou-se uma queda significativa de 1,5% comparativamente com o ano anterior. E o BFA, neste período, registrou também uma expansão agressiva e lucrativa, com um crescimento de crédito na ordem de 33,2%. O BFA valia 854 milhões de euros em 2023, mas caiu para 650 milhões em 2025, uma queda significativamente expressiva de 200 milhões de euros em apenas 2 anos. Então, essa queda brutal registrada no valuation do BFA está diretamente relacionado à depreciação da moeda nacional, neste caso do Kwanza, e isso afetou diretamente o seu patrimônio, quando pareado ou comparado com as principais moedas estrangeiras de investimento e proteção face ao risco cambial. E isso é muito importante ter em mente, porque o BFA tem uma carteira de investimento razoavelmente equilibrada e em moedas estrangeiras, sob formas de se proteger face ao risco cambial, porque uma nova desvalorização do Kwanza diminui o valor real desses ativos e, consequentemente, o valor dos dividendos a serem distribuídos. Então, isso é um dos pontos importantes a se ter em mente. Então vamos aqui fazer mais uma colocação. Ao participares desta oferta pública de venda de ações, você não está somente a investir no Banco BFA, você também estará a investir na moeda angolana. E como você bem sabe, há muito que o nosso Kwanza está burro. E tu, ao investires na moeda angolana, certamente terás de ter a consciência de que ela é muito instável. Isso é uma coisa que você também precisa levar em consideração para poder então decidir se vale ou não apenas investir neste banco. O BFA também tem uma exposição massiva em dívida pública angolana. Se o governo tiver dificuldades anormais na condução da sua política monetária e quanto mais disparado estiver o risco país, isso direto ou indiretamente pode afetar a margem de segurança do BFA, bem como a sua rentabilidade. Então vamos lá. 37,9% dos depósitos do BFA estão expressos em moedas estrangeiras. Isso é um ponto positivo porque pressupõe a uma estratégia de segurança face à oscilação da taxa de câmbio. E aqui podemos logo perceber que boa parte desses depósitos são expressos em euros e outras moedas muito mais fortes, como o dólar e a libra esterlina. Essas são moedas que, vamos falar aqui especificamente do euro e da libra, são moedas muito estáveis, quase que não se consegue ver alguma flutuação dentro de um horizonte de tempo de 6 meses. Elas são muito estáveis, tanto é que lideram dentre as moedas mais poderosas, mais valiosas do mundo. E uma vez por se tratar de banco, eles têm o papel de alavancar a economia, fomentar o consumo. É preciso existir um aprovisionamento de ativos de uma forma muito mais líquida. Então, você precisa ter em mente que o setor bancário angolano lida com clientes e acionistas ligados fundamentalmente ao poder político e militar. Os famosos pessoas politicamente expostas, com históricos de mal pagadores e que muitas das vezes não seguem nenhuma regra a que todos os cidadãos comuns estão sujeitos a cumprir. Então, isso exige uma abordagem mais aprofundada em matérias de compliance externo. E uma das coisas muito tristes é que qualquer falha pode gerar multas pesadas, danos reputacionais e perdas financeiras. Então, este é o novo panorama em que nós estamos aqui a observar, porque, como já disse inicialmente, as ações que estão a ser alocadas são apenas 15% pertencentes ao governo. E este percentual não é o total que ele detém. Então você está a entrar num banco que tem o BPI e que tem o governo angolano. Então, nós estamos a entrar por meio dessas brechas que estão a ser colocadas no mercado, que já é um sinal positivo, mas o que você precisa compreender é que a pessoa do governo não saiu da equação. Então, você, juntamente com o BPI e o governo atual de Angola, seremos acionistas do BFA. Esse é o panorama que você precisa
compreender. Você precisa sempre de um consultor financeiro, de um especialista para poder conseguir orientar, assessorar e prestar o melhor serviço possível. E nós estamos aqui para te poder ajudar. Entre em contato com a minha equipa. E se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, inscreva-te no canal. Deixe seu like. Isso é muito importante para nos ajudar a crescer o canal e conseguirmos continuar a trazer mais e mais conteúdo de qualidade para você. Então, para melhor compreendermos isso, nós precisamos aqui fazer recurso à análise do PL. Então vamos lá. Quando estamos em presença de um PL baixo, isso significa que a ação está significativamente descontada, ou seja, baratas em relação ao lucro. Pode ser também uma oportunidade, mas do outro lado também pode sinalizar que o mercado precificou com os respectivos riscos no período. E já um PL alto, até um certo ponto, significa que as ações estão carregadas de expectativas, ou seja, o mercado paga caro porque acredita no crescimento ou na solidez do próprio negócio. Então, vamos transpor isso à realidade do BFA, considerando o limite mínimo e máximo do preço praticado no mercado de ação. Bom, com base nos estudos de engenharia financeira desenvolvidos por mim e pela minha equipa de consultores de investimento, apuramos os seguintes resultados baseando-se apenas nas empresas do setor listadas em bolsa, ou seja, considerando apenas os bancos listados na Bodiva. Bom, com base no preço mínimo praticado pelo BFA, obtivemos um múltiplo de PL de 3.0. Então, que raio de inferno é isso? Isto significa que neste ponto, de acordo com o IPO em curso, o potencial investidor, eu ou você, estaríamos a pagar 3 vezes o lucro anual do Banco BFA. A priori, constata-se logo que é um múltiplo muito baixo. Isso significa que a ação do BFA nesse ponto está fortemente descontada, ou seja, baratas em relação ao lucro. Ao passo que, no ponto máximo, o PL registrado para o BFA é de 3.6. Isso significa que a ação do BFA nesse ponto continua relativamente descontada, ou seja, 3.6 vezes ao lucro anual. E claro, né, vale ressaltar que a percepção aqui de barato é muito relativa. Vai depender muito da realidade de cada um, bem como do poder de compra atual de cada potencial investidor. Afinal de contas, de acordo com a realidade angolana, de Cabinda ao Cunene, mais da metade dos chefes de família nem sequer ganham um salário igual ao preço mínimo praticado pela ação do Banco BFA. Bom, então, dando segmento àquilo que é os resultados que a gente apurou. Os nossos estudos técnicos, né, de sensibilidade apuraram que, ainda assim, este múltiplo está muito baixo da média do setor. E esse é o típico caso de uma ação que o mercado está a precificar com bastante cautela e provavelmente por conta dos elevados riscos macroeconômicos, com maior realce ao risco cambial, a desvalorização frequente do Kwanza, não é, da moeda nacional, decorrente das políticas monetárias confusas que têm vindo a ser desenvolvidas ao longo de décadas. Então, esse é o primeiro ponto que se precisa ter aqui em mente diante dessa questão dos múltiplos a se levar em conta para melhor conseguirmos perceber se realmente as ações estão ou não descontadas e devidamente precificadas pelo mercado. E se você analisar de forma cirúrgica os seus respectivos resultados, você consegue perceber que de facto estamos a falar de um banco que tipicamente tem uma exposição à dívida pública incrivelmente enorme. Então, muito cuidado ao se tomar decisões apenas baseado no dividendo. Eu mesmo investi no BFA, comprei 20 lindas ações do BFA e no próximo vídeo eu vou poder apresentar para vocês realmente como é que eu procedi a essa compra. Então, este foi o vídeo de hoje. Aproveite de se inscrever no canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações para não perderes nenhuma novidade. Obrigado, fique com Deus e até o próximo vídeo.